Salve, salve, galera. Salve. Tudo bom? A gente está aqui online, né, hoje para fazer mais um papo sobre redução de danos nesse momento, nesse contexto. Estamos aqui já online no Instagram, mas estamos online também aqui no Facebook, né? Então, essa live vai ficar gravada para quem não conseguir assistir, poder vir aqui no Facebook e dar uma olhadinha nesse material que é super importante também a gente documentar, né? O que é que a gente tem refletido nesses momentos. Então, Raul, prazerzaço tu aqui. Raul está aqui no Facebook, mas não está aqui no Instagram ainda. Deixa... Tá entrando agora. Chega aí. Calma aí. Agora vai. Mandei o convite aí, ver se apareceu. Bota fé. É devagar, né? Acho que foi. Agora foi. É. Aí. Eu agora tô craque da tecnologia, velho. Altas live, pá, tô craque. Tudo bom, mano? Tranquilo, né? Na medida do possível. Bom, é complicado entender o significado de bom nesse momento, né? Mas a gente está vivo e a garantir outras vidas nesse momento louco de Brasil que a gente está vivendo. Pois é, muito louco, né? A situação tá difícil. Raul, então, primeiro eu queria agradecer a galera que está assistindo com a gente. Prazerzaço, obrigado, gente, por vir aqui. Se quiserem mandar pergunta, alguma coisa, estamos aí também. Mas, Raul, tu saiu lá da live do Facebook? Saí não, tô lá. Tá lá? Ah, porque tu entrou no outro pico. Agora. Aqui, ó. Tem 2 picos. Agora foi. Tá aparecendo? Agora tá. É porque tava no perfil do... Deixa eu tirar o celular mais pra cá pra ficar melhor. Eu fico manipulando os dados. Visível em ambos. E aí? Então, mano, como é que tu estás? Estás bem? Como é que estão as coisas? Conta aí pra nós. Vamos seguindo, né? Meio no automático diante de tudo isso que está acontecendo, diante da situação atual do nosso país, tentando fazer a nossa ação, manter os nossos projetos, manter as nossas ações e também tentar ajudar de alguma forma diante desse cenário da pandemia coronavírus, né? Só que não tá fácil, né? Eu acho que quem disser que está bem e tal, tem que se refletir melhor. A gente está numa situação muito louca. Eu normalmente digo que eu estou no automático, eu vou vivendo um dia por vez, tentando conectar a tranquilidade diante do desespero massivo, da procura, dos gritos de socorro, dos pedidos de ajuda. Então eu estou vivendo um dia por vez, tentando sobreviver a um dia por vez, né, diante de tudo isso. Totalmente, né? Tá difícil pra caramba, porque a gente vivia um contexto que já era muito louco, né? E aí a gente tem uma pandemia e esse contexto ele não muda, né? No sentido do que a gente sempre atuou, que é também nessa pauta aí de justiça, de, né, o fim da violência. E eu fico pensando o quanto tem sido, né, difícil para nós que estamos no front, assim, estar nesse momento com esse papel, né, ter transitado do papel de ativista por direitos humanos e militante ali para o papel de, na verdade, serviço essencial, né? Então, o trabalho que a gente tem feito hoje em dia tem sido um serviço essencial, né, pelo que parece, assim, as pessoas que estão ao nosso redor. Raul, eu queria saber, na verdade, né, a ideia era que a gente pudesse conversar um pouquinho sobre a atuação que você já faz, né? Então, era legal que tu pudesse falar para nós quem tu és. Eu sempre acho importante a gente se apresentar, né? Como nos ensina, inclusive, nossas mais velhas, é importante que a gente se apresente, diga quem a gente é, o que a gente faz. E nós falando por nós, deixa isso também mais sincero e mais importante, né, de ser repassado. Então, eu queria que tu falasse quem tu és, onde é que tu estás, onde é que tu estás inserido também. Maravilha.
Bom, eu sou Raul Santiago, né, moro aqui no Complexo do Alemão, sou ativista de direitos humanos, jornalista, faço parte de um coletivo chamado Papo Reto, que atua aqui no Complexo do Alemão com monitoramento de situações de violações de direitos humanos, luta por construção de memória, contra o racismo, várias outras atividades. Também faço parte do Movimentos, um coletivo de jovens de periferias aqui do Rio de Janeiro, tentando se conectar com as periferias do Brasil, para refletir uma outra política sobre drogas, que não seja essa de guerra direcionada, né, de superintencionamento do povo preto, periférico, favelado, de uma guerra racista direcionada somente ao nosso povo, discutir direitos a partir de uma outra política sobre drogas. Faço parte da Assembleia de Membros da Anistia Internacional do Brasil e também como time de pesquisadores do Centro de Estudo de Segurança e Cidadania, o CESEP. E estou aí nessa correria, sobrevivente a esse Rio de Janeiro, a esse Brasil, que de todas as formas tenta reduzir o alcance dos nossos pais. É isso aí, né? É muito louco, é muito massa também ouvir tu falando quem tu és, sabe, Raul? Porque falar quem a gente é, de onde é que a gente está hoje, contribuindo, né? Onde é que a gente está, os espaços que a gente tem, inclusive, influenciado, fala, inclusive, sobre a trajetória de uma luta que nasce nos contextos de violação de direitos, né? Então, tu nasce num território que foi criado para poder violar direitos, assim, a forma como se organiza, como a política pública chega, mas hoje tu é um dos intelectuais que tem produzido no campo da redução de danos, da violência, né? Então, isso também é muito importante no sentido do que a gente quer conversar, que é a redução de danos, né? Porque a redução de danos ela tem essa característica fundamental, assim. Ela nasce da demanda das pessoas que precisavam fundamentalmente de uma política pública ligada ao cuidado e não à violência, né? E não à repressão. Então, o quanto a redução de danos, na verdade, ela nasce nesse contexto também de violações de direitos, né? Então, acho que é muito massa, assim, de que a tua trajetória também se cruza com a redução de danos nesse contexto da luta contra a violência do Estado, contra essa política de guerra, né? E aí eu queria que tu falasse um pouquinho, Raul, como é que a redução de danos cruzou mesmo o teu trabalho, a tua atuação política e profissional, né? Porque tem uma galera que olha para a gente e acha que quem é ativista dos direitos humanos acha que a gente não trabalha, não é profissional, não tem, inclusive, acúmulos no sentido técnico e teórico das atuações nas quais a gente está inserido, né? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho, assim, em que momento a redução de danos chega para tu e como ela é importante nesse contexto. Eita, o pessoal está pedindo para eu me apresentar. Porque eu não sou famosa, né? Tinha esquecido. Seu presente. Eu sou Ingrid Faria, gente. Eu sou da Escola Livre de Redução de Danos. Faço parte também da Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas e atuo diretamente com produção cultural, com articulação e advocacy político, né? Então, para vocês também que estão na rede do Raul e estão chegando aqui nessa live, muito prazer também estar aqui discutindo com essa rede ampla aí. Então, Raul, passa a bola para tu, desculpa aí. Eu acho que a redução de danos é uma coisa recente na minha vida, né? O entendimento de me perceber como redutor de danos e da importância disso tudo, mas quando eu faço agora uma reflexão histórica, a redução de danos sempre cruzou com as lutas que eu sou envolvido, né? Eu vejo a redução de danos como uma super ferramenta também de disputa da garantia de direitos humanos, que precisa ser aplicada, fortalecida, respeitada, entendida pela população. Desde quando eu entrei no movimento, né, uns 3 anos atrás, mas arredondando para 5, quando eu comecei, de fato, a mergulhar numa outra leitura sobre o significado das drogas, de perceber como a atual política sobre drogas determina muito de onde vai o passo da população negra, da população favelada, de como a não garantia de direitos, né, e as violações nos jogadas à força como ideia de política pública, né, que são as ações violentas da polícia, o superencarceramento em massa, o não cuidado mínimo com as pessoas que fazem uso abusivo de alguma substância ilícita no campo das áreas mais pobres financeiramente pensando do país, né, isso tudo dialoga muito
com a realidade da minha vida. Desde novo eu sou criado na favela, criado com o meu irmão, então infelizmente aprendi sobre violência muito cedo, vendo muita coisa grave, vendo meus amigos passando por muita dificuldade, ouvindo muitas vezes muitas frases que trazem para um significado que não reflete, de fato, a forma como a gente pode lidar com as drogas, né? Apenas repete o padrão comum de quem não quer garantir direitos e perceber que, independente da nossa discussão ou não, as drogas estão e são parte da sociedade. Então, eu comecei a me envolver com essa discussão. Acho que evoluiu muito depois que eu me envolvi com o SESEC, e a partir do SESEC fui conhecendo pessoas que viraram referências para mim nessa área, né? Você, obviamente, uma dessas pessoas, o trabalho da RENFA, pessoas com quem eu tanto aprendo, a Plataforma Brasileira de Política sobre Drogas, o próprio Movimentos, que é o grupo que eu faço parte. Eu acho que a gente foi se envolvendo com isso, e quando a gente percebeu que a grande parte da violência que a gente vive está envolvida diretamente com a realidade da história como foi colocada a política sobre droga para nós, que no nosso caso é de extrema violência e negação de direitos diversos, né? E a redução de danos veio nesse entendimento, né, de como era importante garantir direitos para quem faz uso de alguma substância, seja ela lícita ou ilícita, de lutar por garantir direitos para quem está fazendo uso de alguma substância de forma abusiva, de ter esse cuidado entre nós. Eu acho a redução de danos uma palavra muito, muito boa, né? Eu gosto dessa palavra porque ela nos coloca nessa coletividade. Vamos pensar em reduzir danos, ou seja, vamos garantir coisas melhores, vamos buscar essa garantia de mais direitos, vamos olhar para quem, em tese, segue sendo excluído na nossa população como um todo. Então, a redução de danos ela se cruza no meu caminho nos últimos 5 anos e foi se evoluindo muito a partir dessa conexão de pessoas incríveis como você. E hoje eu trago isso com uma força muito grande para dentro do meu trabalho, né? Então, acho que a redução de danos, eu vejo a redução de danos como um ponto central, essencial, que deve ser multiplicado e respeitado, reforçado a nível nacional, né? E principalmente nós das favelas, das periferias, o trabalho de redução de danos dentro desse espaço, né, tem uma maior dificuldade, porque a gente tem que dialogar com vários contextos de negação de direito, que são os contextos do que em tese deveria ser saúde pública, mas muitas vezes não querem atender pessoas que fizeram ou fazem uso de alguma substância, principalmente as consideradas ilícitas. Ou então a gente ter que articular pela vida de pessoas que no cenário da extrema desigualdade da construção racista do nosso país são colocadas como se valessem menos, que hoje pessoas que são chamadas vulgarmente, né, de forma preconceituosa pela sociedade, que não tem um amplo debate sobre redução de danos, que não tem isso ensinado, que não tem o cuidado com o outro ensinado como impotente, chamam as pessoas de cracudo, de viciado, e muitas vezes replicam a ideia de que essas pessoas valem menos, né? Então, eu acho que redução de danos também é uma vertente muito forte, muito importante da luta da tentativa de garantia de direitos humanos, de direitos diversos, de perceber que a negação de fazer essa discussão não transforma positivamente a vida das pessoas. O problema continua seguindo, as coisas continuam piorando e a gente pode reduzir esses danos dialogando, pensando em estratégia, tirando do campo da segurança, da criminalização, pensando saúde, pensando direitos, pensando em diálogos, né? E é nesse intuito, inclusive, que eu super aceito e fico feliz de participar de um espaço como a Escola de Redução de Danos, a Escola Livre de Redução de Danos, porque é isso, né? Isso tem que se multiplicar pelo Brasil, as pessoas discutindo algo que é tão presente na rotina da desigualdade, só que é diferente a realidade de você fazer um uso de uma substância, seja uso abusivo ou não de alguma substância ilícita, quando você está na favela e quando você está fora da favela. Então, por isso que é importante a gente fazer esse debate, porque até no uso de substâncias até então consideradas ilícitas, a desigualdade e o racismo pesam muito mais na realidade da periferia, das favelas, e infelizmente a gente acaba pagando o pato e sofrendo todas as violências da não discussão de uma redução de danos que discuta direitos, vida, saúde e não assassinatos, aprisionamentos e violência com o nosso povo. Muito massa, Raul. É muito massa te ouvir, porque muito do que tu relata na tua história...
Eu não sei se é só aqui. Não te ouço. Não. Não sei se está acontecendo também com o Facebook, mas assim, No eu Facebook também... você me ouve? No Facebook eu te ouço, só não te ouço aqui no Instagram. Quer encerrar e abrir de novo? Vamos fazer isso. De repente volta. Nóis. Um segundinho, galera. Nós, já. Ó, vou convidar aí de novo. Você já está ao vivo aí no Insta de novo? Tô tentando aqui. Tem uma travada acho que aqui. o sinal do Insta deu uma bugada. Mas não, tranquilo. Normal, nessa hora, faz parte. Espera aí. Já foi, eu acho. Que viagem, não tá aparecendo a parada do ao vivo. Agora. Agora vai. Esse é sinal, agora nacional. Agora tô vendo aqui. Aqui tá uma chuva da porta desde o início da manhã. A aula de Leon, velho. Essa aula online dos Pirraia, meu Deus. Pode crer. Acaba com a minha vida. Tá sendo difícil ser mãe na quarentena. Mas é isso, estamos aí. Voltou. Tá contigo na bola. E aí, vocês estão ouvindo agora? Tá de boa? Agora eu te ouço. Sim. Mata demais. Estava dizendo aqui pro Raul que está sendo difícil ser mãe na quarentena, né? Porque para quem é mulher, para quem é de periferia, para quem, enfim, está aí no front das ações também, ter filho, né? Eu sei que tu também tem guri, né, Raul? E voltar para casa, né? Fazer ação na rua e cobrir atividade e tal, e voltar para casa e ter medo também de passar isso para sua família, para o seu menino, né? Assim, é muito difícil. E aí é muito doido, porque é mais uma vez a gente no fronte da defesa do voto, né? E eu tenho percebido isso cada vez mais. Assim, ontem a gente teve a primeira audiência pública aqui, Raul. Não sei se vocês tiveram essa experiência já agora durante a pandemia, mas a gente teve a primeira audiência pública online, né? E foi puxada pelo Ministério Público de Pernambuco e teve a presença, de fato, de todos os representantes das secretarias do Poder Público. E foi um espaço, foi 5 horas de audiência pública, foi uma loucura, assim. Mas de como, desde que a pandemia começou, né, 60 dias, a gente ainda não tinha tido a sociedade civil a possibilidade de dialogar com o governo, né, com a gestão e a política pública. Apesar de ver que as iniciativas estavam sendo tomadas, a sociedade civil não está participando dessas iniciativas. E aí, nesse sentido, eu fiquei pensando, enquanto tu falava, de que a gente chega na redução de danos, porque eu também chego na redução de danos a partir do contexto de vivenciar a guerra às drogas, né? Então, eu, na verdade, a minha primeiro lugar de militância não foi a redução de danos, e foi sim a Marcha da Maconha, né? Então, foi na Marcha da Maconha que eu encontrei a primeira necessidade de debater a questão da guerra às drogas, né? E aí eu sou moradora da Brasília Teimosa, que é uma periferia de pescadores, né, uma comunidade pescadora aqui no Recife, e o quanto ver a violência e a morte todos os dias faz com que a gente enxergue, inclusive, esse contexto que a gente está vivendo de uma forma diferente, né? As pessoas ficam perguntando por que a periferia não está fazendo isolamento social, né? E aí as pessoas... Não é que as pessoas relativizam a morte, né? Muitos debates surgiram de que as pessoas relativizam a morte, e não é isso. É porque, no caso, a morte e esse contexto sempre foi uma realidade diária e vivente na vida dessas pessoas, né? Na vida de todos nós. Então, a redução de danos, na verdade, ela chega para poder fazer com que a gente possa pensar na vida, né? Que a gente possa preservar esses contextos de vida. Então, é muito massa, assim, eu ouvir tu falar de que hoje o Movimentos, né, que é um coletivo que eu tenho o maior respeito, inclusive, né? O próprio Espaço Normal, que funciona na Maré, né, que é um espaço que eu tenho orgulho também de ter visto nascer e ser construído, que é um espaço de cuidado para as pessoas que usam drogas dentro da periferia. É disso que a gente está falando, né? É de uma redução de danos que chega próxima aos contextos das pessoas, né? E que muitas vezes não espera que as pessoas elas possam ir ao encontro dessa estratégia que muitas vezes é pouco conhecida, né?
Então, queria saber também, Raul, um pouco de como é que tem sido a atuação assim nesse momento para vocês, né? As coisas mudaram, né? Fazer incidência política por luta por direitos mudou, né? Eu te ouvi falando também do SESEC, saudar o SESEC, que é também um centro para mim, que foi referência, né, na perspectiva de pensar e produzir em outros campos a luta por direitos, né? E também reconhecer que nós que viemos da periferia somos intelectuais, né? Somos intelectuais também da luta por direitos, né? E aí eu queria saber um pouco de como é que tem sido para vocês, assim, para tu como ativista, mas para vocês, né, do Papo Reto, salve o Papo Reto também, Lana, essa galera toda, de como tem sido para vocês fazer luta por direito agora, nesse momento, né? Então, colocar a luta por direitos em prática nesse contexto, né? Queria que tu falasse um pouquinho disso. Tá bem difícil, né, no caso. E aí, mano, tudo bem? Eu tô com fome. Eu botei uva na geladeira. Mas eu já tinha preparado o lanche, que eu sabia que ele ia vir. Muito bom. No caso aqui do Rio de Janeiro tá bem complicado, né? Porque há mais ou menos 2 semanas começaram a retornar, primeiro a tudo isso, as operações policiais, né? E operações policiais com extrema violência, e tudo isso muito nitidamente com estratégia política para poder diminuir a quantidade de denúncias sobre a ausência das políticas públicas, da participação de município, estado e até governo federal em ajuda direta, de fato, que impacte e ajude a melhorar a realidade que as pessoas estão vivendo agora. E também tem alguns escândalos rondando o governo do Witzel, né? Então, pessoas antes aliadas a ele fazendo várias denúncias de corrupção. Então, tem toda uma estratégia, um esquema da briga política partidária que, no final das contas, explora o nosso endereço, o nosso corpo, o nosso lugar, para tentar jogar outras informações dentro desse campo e acabar atravessando o que antes era foco na ausência e na falha estratégica e intencional dessas pessoas. Então, tem sido muito difícil, porque a gente tentou fazer um trabalho aqui no Complexo do Alemão, né, especificamente. 3 grupos daqui se uniram: o Voz das Comunidades, o Coletivo Papo Reto e o Mulheres em Ação no Complexo do Alemão, para criar um gabinete de crise. E aí, basicamente, a gente criou um gabinete de crise que, no início, tinha como objetivo comunicar melhor com a população daqui, com a galera da favela, sobre as dicas básicas passadas pela OMS, sobre como é importante a gente fazer esses cuidados mínimos, só que reconhecendo a desigualdade do que a gente vive, a gente sabia que nem todo mundo estava o tempo inteiro assistindo televisão para ver o que estava sendo falado sobre esse tema, e nem todo mundo tem acesso à internet de qualidade ou mesmo à internet. Então, a gente quis pensar umas estratégias de comunicação que dialogasse com todas as diferentes realidades aqui do Complexo do Alemão. E a gente, no início, resolveu adotar a estratégia dos eventos. Então, a gente colocou algumas faixas, carro de som, e colou vários flyers pelo Complexo do Alemão, dando dicas básicas dos cuidados da OMS, mas também incentivando uma coletividade nesse momento difícil que a gente está passando. Porque, infelizmente, na realidade de muitas favelas do Brasil, não é todo dia que tem água na torneira do pobre quando você abre aquela bica, né? Não é uma rotina diária a certeza de que você vai ter água na sua casa. Então, quando a Organização Mundial da Saúde diz que uma das ferramentas para a gente evitar a contaminação e a proliferação do vírus é lavar as mãos com água e sabão, isso não é uma realidade diária na casa do pobre. Então, a gente circulou com esse carro de som, pendurou algumas faixas incentivando as pessoas que têm cisterna, que tem mais de uma caixa d'água dentro da sua casa, que compartilhe com seu vizinho, com a sua vizinha, nesse momento de pandemia, para a gente juntos, cada um na sua casa, mas nessa coletividade tentar vencer o vírus e tal. E mesmo refletir como fazer um isolamento mínimo seguro numa realidade onde a extrema pobreza ainda tem pessoas vivendo em barracos de madeira com um cômodo. Tem gente que vive numa casa de 3 cômodos, mas tem 10 pessoas na sua família morando naquele cômodo. Então, o isolamento social dessa família é praticamente impossível. E se alguém dessa família se contamina de fato com o vírus, o isolamento total dessa pessoa é praticamente impossível. Então, a gente tem que começar a refletir uma comunicação que minimamente levasse informação segura e desse conta dessa demanda de desigualdades. Porém, imediatamente a gente
recebeu como resultado das pessoas, né? Imediatamente a gente teve como retorno essa situação da falta de água, de não conseguir fazer a higienização mínima, mas a chegada da fome, né? Como o áudio está saindo, né? Tinha dado uma bugada aqui no teu. Deu uma bugada. Eu dei uma bugada, eu só estou te ouvindo pelo Facebook, não estou mais te ouvindo pelo Instagram. Não sei se as pessoas estão me ouvindo também. Eu acho que não. Você só me ouve pelo Face, né? É, só pelo Face. Então deve ter caído de novo o Instagram. Normalmente, quando eu tinha dado uma paralisadinha em você, normalmente quando paralisa, volta sempre sem áudio. É o padrão mesmo? agora. Já é um padrão, então, né? Já é um padrão. Né? O que a gente pode fazer? É encerrar de novo e voltando de novo. Vamos fazer isso, encerra e volta. Vamos lá. É a ferramenta, é o formato. Vamos embora. Vamos lá. É massa. Isso aí já entra de novo. Tudo buga, Léo. Tudo é um bug. Tá pensando? Tá bugando. É porque é muita gente online. Então... Ele disse, mãe, você não sabe resolver, eu sei resolver bug. Cada um, né? É babado. Pronto, eu botei lá, online. Não, devagarinho vai, é assim mesmo. Faz parte da realidade da internet do pobre e da... Meu Deus, não, a internet aqui, Raul, é um babado. Você não tá entendendo, para participar, né, das coisas, assim, você tem que ser realmente não tem nada o que fazer, que a coisa acontecer. É difícil. Tem que insistir. Agora foi. Então, vamos seguir. Eu estava falando que a gente fez esse trabalho de comunicação, mas imediatamente a gente bateu de frente com a falta de água e com a chegada aos poucos da fome. É muito doido, porque a gente acompanhou a chegada da fome. Porque quando começou a proposta do isolamento social, a quarentena foi virando não só uma proposta, mas decretos, ordens do poder público, a gente começou a ser procurado pelas pessoas por pequenas demandas da despensa até o esvaziamento completo. Então as pessoas mandavam para a gente, acabou o feijão, eu não tenho mais feijão. Agora eu só tenho macarrão, eu tenho sal, mas eu não tenho açúcar. Até o pedido desesperado da fome, né, desenfreado da fome. Então hoje o gabinete de crise do Complexo do Alemão, basicamente a gente atua com essas duas vertentes. Uma frente é essa de fazer a comunicação, de tentar fazer uma comunicação cuidadosa, com empatia, com respeito às pessoas, e isso é muito difícil no contexto que a gente está vivendo agora. Ouso dizer que se iguala à fome a dificuldade de fazer uma comunicação real, porque a gente, além de tentar lidar com toda essa realidade que a gente vive, a gente ainda tem as falas oficiais do poder público, que, em tese, deveriam ser para garantir direito, vida e a vitória diante dessa pandemia, mas são totalmente contraditórias. Então, quando a gente tem, por exemplo, o Bolsonaro incentivando as pessoas a voltarem para a rua, provocando as pessoas de que elas vão ficar sem emprego, de que se essa pandemia não... Tipo, colocando nas próprias pessoas que estão tentando se cuidar a culpa do que está acontecendo, isso sempre vira um trabalho muito maior para nós no dia seguinte, porque a gente tem que explicar às pessoas que um presidente, que uma figura pública de alto nível do país, alto nível só no cargo, né, mas não no intelecto, não como pessoa, infelizmente, pelo contrário, mas a gente vive essa realidade de ter que fazer essa contra-narrativa do que deveria ser garantia pelos órgãos oficiais, mas, na verdade, acabam atrapalhando o nosso trabalho. E a situação da fome, né? A gente teve que abrir uma outra vertente de trabalho, que é o pedido direto de socorro para as pessoas sobre doações diretas, né, de alimento, material de higiene e limpeza, diante das dificuldades que surgiram para as pessoas aqui na favela. E hoje, quem quiser acompanhar o trabalho que a gente está fazendo, né, é só seguir em qualquer rede social o Gabinete Alemão. Lá a gente está falando desses problemas, está compartilhando informações, está compartilhando aonde a gente está conseguindo chegar com o nosso trabalho, mas eu acho que o principal disso tudo, o principal do Gabinete do Complexo do Alemão, é que, em tese, ele não deveria existir. Então, a gente tem o tempo inteiro falado com as pessoas
E por mais que a gente, às vezes, consiga mobilizar bastante doação, chamar bastante atenção para a realidade do Complexo do Alemão, o nosso trabalho ele é pequeno diante do tamanho de uma favela como o Complexo do Alemão. 160, 180 mil moradores, 40 mil lares, 16 localidades, a gente não chegou nem a 1% disso direito. Então, o gabinete de crise do Complexo do Alemão ele é uma ação paliativa, mas no final das contas, o poder público é quem deveria garantir isso. Então, as pessoas ainda assim, com todas essas questões, devem lembrar em quem você votou, em quem te fez promessa, em quem foi na sua casa pedir o seu voto e pressionar essas pessoas, porque é responsabilidade, principalmente do poder público, em garantir o mínimo para nós nesse momento tão difícil que a gente está vivendo. Com certeza, Raul. Eu fico impressionada, né? Porque assim, as pessoas acham, inclusive, que esse trabalho que está sendo feito pelas organizações é um trabalho que está sendo feito porque as pessoas, na verdade, não querem parar de atuar. Né? Então, eu já vi pessoas criticando no sentido de que vocês não são serviços essenciais. Né? Mas se a gente for parar para observar o que aconteceria se não fosse a atuação da sociedade civil nesse momento, meu Deus, a fome seria uma realidade ainda pior. Né? A gente estaria vivendo, inclusive, porque assim, a fome ela pode causar, inclusive, barbárie. Né? Então, assim, a gente estaria vivendo extremos desse momento ainda piores se a sociedade civil, os movimentos sociais não tivessem hoje atuando nesse sentido, né? De fazer proteção social, assistência social, também está relacionado, muitas vezes, a ter que fornecer para essas pessoas o mínimo para essas pessoas viverem. Na lei da assistência social, na LOAS, está previsto, inclusive, distribuição de cesta básica como ação do poder público. Né? E aí, muitas vezes, essa cesta básica, né, essa ação acaba virando moeda de barganha, como você mesmo falou aqui. Pois é, um absurdo. Desse momento, assim. Então, é como a gente vê, né? Eu fico vendo também, assim, algumas notícias que têm sido dadas em relação à corrupção no Rio de Janeiro, nesse momento, as pessoas morrendo, sem UTI, e as pessoas roubando respirador. Tipo, roubando respirador. Aqui na televisão passou um monte de propaganda a nível de uma articulação federal, Bolsonaro, e prefeitura, Marcelo Crivella. Marcelo Crivella é só um nome, né? Fantasma, em prática de atuação, nunca vi, não só ouço falar que existe. E aí tem uma crise Bolsonaro e Witzel, então, em tese estratégica, o Bolsonaro se alia ao Crivella, e aí rolou, alguns meses atrás, uma ampla publicação nas redes sociais e na televisão de várias cestas básicas que seriam distribuídas, e aí, por conta disso, o governo também arrumou outras montes de cestas básicas para serem distribuídas, só que até hoje ninguém viu, quase não chegou em lugar nenhum, ou seja, são também moedas de troca, né? Estão parados, são alimentos que não estão sendo amplamente distribuídos como deveriam ser para vencer a fome, para vencer tudo que está acontecendo. É um absurdo, né? Esse contexto político é devastador o que está acontecendo no nosso país. E aqui no Rio de Janeiro, e no Brasil como um todo, né? Eu estava conversando com um ativista lá de São Paulo, Mundano, um grafiteiro, e é muito louco como é que a pandemia, né, e essa proposta de isolamento social, pensando ainda mais na redução de danos, de como ela expôs uma desigualdade que a gente sempre tentou mostrar que existia, mas nos ignoraram, porque tem pessoas que, inclusive, têm o que têm, são o que são, porque exploram essa estrutura de desigualdade do país. Porém, nesse momento da forçação do isolamento, muitas pessoas, até então invisíveis, passaram, de certa forma, a ser vistas, né? Que são as pessoas em situação de rua, sejam elas que façam uso abusivo ou não de algumas substâncias ilícitas, mas de como, em tese, esses andarilhos e andarilhas que não têm, que estão em situação de rua, né? Que não têm uma moradia digna garantida, de como a gente percebe a presença ainda maior dessas pessoas na ausência da circulação comum de todo mundo, né? Então, no campo da redução de danos, a gente tem visto isso aqui no entorno do Complexo do Alemão, principalmente o surgimento de novos núcleos do que vulgarmente é chamado de cracolândias, né, dessas cenas de uso, desse espaço onde as pessoas estão perseguidas, agredidas e violadas pela sociedade, acabam se encontrando para fazer o uso da sua substância, infelizmente,
sem o mínimo de cuidado, porque a sociedade tenta ver aquelas pessoas como não humanas, mas também se agrupam ali com uma estratégia de proteção exatamente por conta dessa sociedade, né? Então eu vejo que imediatamente aqui no entorno do Alemão, ali se conhece bem essa região, né? Ali a Avenida Brasil, tem surgido muitos novos pontos. O que você falou que muito preocupa, né? Porque eu tenho acompanhado alguns papos que você tem feito, algumas séries aqui no IGTV, e aí você estava falando muito de como essa situação de depressão, de isolamento, muitas vezes impulsiona a uma procura maior por algumas substâncias que as pessoas costumam usar, né? E isso, de fato, tem crescido aqui na realidade do entorno do Complexo Alemão. Eu tenho visto crescer dentro também. E, inclusive, a favela, infelizmente, ela vive um cenário de desigualdade, né? A gente é coletivo, a gente se cuida, a gente tenta sobreviver, mas a desigualdade também cria muitas diferenças. E hoje eu vejo algumas exposições de pessoas que fazem uso de substâncias até então consideradas ilícitas e que, inclusive, podem virar alvo de preconceito dentro do seu próprio lugar, porque agora é muito mais explícito que essa pessoa faz uso de substância que até então é criminalizada dentro das leis absurdas do nosso país, né? Então é muito importante esse bate-papo contigo, e eu estou falando isso não só pelo nosso trabalho, mas eu estou falando pelo de vocês, tá ligado? As pessoas que estão acompanhando a live, que estão vindo aqui pelo meu Instagram, que foram direcionados, é muito importante seguir o que a Escola Livre de Redução de Danos tem proposto debater. É uma das fontes que eu tenho observado para aprender e replicar a galera do movimento, a galera do Papo Reto, porque a gente precisa, né, nesse momento onde essas pessoas antes ignoradas, invisíveis, agora são extremamente vistas, só que ainda são vistas dentro da ótica do preconceito e do racismo, que é ainda a estrutura do nosso país, e elas ficam ainda mais em evidência e em possibilidade de violência do que quando invisíveis tentando sobreviver a toda essa estrutura de violência do nosso país, né? Então tem muita coisa grave acontecendo, e falar sobre redução de danos é uma coisa central nessa situação absurda, né? É isso, Raul. Eu fico realmente feliz de poder fazer essa conversa contigo, porque a gente tem tentado, inclusive, produzir esses olhares da redução de danos no momento de pandemia a partir dos diversos contextos, né? A partir dos diversos lugares de produção. Então, a gente tem conversado com profissionais de saúde que estão nos CAPs fazendo essa atuação direta, né? Com esses profissionais de consultório de rua. Inclusive, tem alguns profissionais de consultório de rua aqui na live, junto com a gente. Então, são esses profissionais, essas pessoas, e pessoas, inclusive, que estão nessa ponta dessa atuação, né, fazendo a redução de danos a partir, inclusive, de ações de solidariedade, porque a redução de danos ela é sobre isso também, né, é da gente poder ampliar direitos. A redução de danos está relacionado a garantir autonomia e direitos, né? Então, fazer isso nesse contexto tem sido cada vez mais necessário, porque quando tu me fala, eu fico super preocupada, né, de quando tu me fala, por exemplo, desse aumento das operações policiais e das ações hoje no complexo, né, aqui em Pernambuco, a gente teve o dobro do número de tiroteios no mês de abril do que a gente teve no mês de março. Então, o que é que essas ações, o que é que o aumento dessas iniciativas no âmbito da segurança pública representam, né? Uma das coisas também que o Fran Sérgio, que é o companheiro também aí, né, do Alemão, tem sempre me alertado, é a questão dessas mortes não identificadas, né? Dessas mortes que são registradas, os óbitos como morte não identificada. Então, quanto isso também está relacionado a essa política de genocídio, de apagamento, né? E quanto a gente precisa estar atento a essas ações, porque parece que são pequenas ações, na verdade, mas são iniciativas que alteram de forma drástica a vida, especialmente de quem já vive na linha da vulnerabilidade, né? E aí eu fico sempre pensando assim, Raul, porque aqui a gente vive isso que tu falasse, né? Assim, a gente precisa fazer o contexto do diálogo e da fala que chegue na periferia, que chegue na comunidade, que chegue no ouvido dos nossos, né? E aí a galera da Rede Tumulto, que é uma rede aqui de Pernambuco muito importante, que está construindo também ações de solidariedade. Uma das mobilizadoras da rede é a Iane Mendes, que tu também conhece, a comunicadora, está fazendo um trabalho incrível de fazer comunicação em material que tem linguagem relacionada com como a gente fala.
né, os nossos trejeitos, os nossos sotaques, inclusive nos áudios aí das bicicletas. Então, tudo isso na perspectiva mesmo da gente poder ampliar direitos e impedir que essas iniciativas que estão sendo feitas, não só no âmbito da saúde, mas no âmbito da segurança pública, possam... Estás ouvindo? Não? Oi? Estou te ouvindo. E o povo tá? Eu ouço. Ah, não, o pessoal estava falando que o áudio estava meio bugando, mas eu ouço bem. Cara, vamos aqui, estamos tentando. Que Anne está aí comentando aí. Acabamos de falar dela, Rede Tumulto, salve Rede Tumulto aqui de Pernambuco, que tem feito um trabalho de comunicação incrível, assim, como outro não visto, assim. E é muito foda também, Raul, porque... Eita, desculpa a palavra, gente. Porque no final das contas, a gente também aqui no Nordeste, estava falando isso com uma companheira hoje, que a gente está fazendo a campanha de arrecadação pela Rinfa, né? E aí a gente passou quase, com os coletivos, mais de 20 coletivos aqui se juntaram para fazer arrecadação e tal. A gente passou quase 2 meses para poder arrecadar R$100 mil. E aí a gente estava conversando com a companheira do Rio, que disse que em 2 semanas arrecadaram 6 coletivos R$200 mil, né? E aí, como isso também está relacionado a uma geoterritorialidade, né? Assim, Exatamente. A gente, inclusive, não está podendo dialogar com a galera que é quilombola, com a galera que é dos territórios tradicionais, com a galera que é dos movimentos rurais, aí, que está nesse campo, né? Que está dentro... que, inclusive, não tem nenhum tipo de acesso, assim, nem os postinhos estão abrindo, né? Então, sim, é muito doido de como essa invisibilidade que tu fala, né, que tu traz mesmo, desse momento, dessas ações, de como o Estado né, distribui cesta básica e some com isso, né, não chega para ninguém, e no final das contas a gente tem que fazer, mas sempre é tão cansativo e tão esforçado, né, para a gente fazer as coisas, assim. Eu sempre fico muito reflexiva em relação a isso, assim, os nossos corpos sabem que estão na linha de frente, como é que a gente fica também, né, porque a gente precisa falar de cuidado, a gente precisa falar também de acolher quem cuida e quem está aí na linha de frente das ações e tal. Queria até citar as mulheres da linha de frente aí também, do gabinete, né, a Lana, Camila, a Pâmela, Marcela, Marcela, que botam para torar mesmo, porque é incrível, né? Mais uma vez a gente vê em todo o Brasil as mulheres também puxando essas iniciativas e tocando essa solidariedade aí nas comunidades, né? É muito doido isso. Isso aí que você fala é muito importante, porque tanto no campo da solidariedade quanto da violência, né? Aqui no Complexo Alemão, no final de semana passado, 13 pessoas foram assassinadas pela polícia, uma operação muito violenta, e a gente tem uma certa articulação, né? Grupos que trabalham aqui, que ajudam a dar visibilidade, que pressionam estruturas que estão próximas a nós, como a própria pautar a imprensa hegemônica, ocupar esses espaços de disputa de narrativa. Recentemente teve o caso do João Pedro, né, que ficou desaparecido e depois, infelizmente, apareceu assassinado, mais uma operação policial lá em São Gonçalo, no complexo do Salgueiro de São Gonçalo, e que só teve visibilidade por causa de um primo que postou no Twitter, e isso viralizou. Foi muito importante, né, essa coragem do primo também de fazer esse pedido de socorro na rede social. Só que isso é uma coisa, o Complexo Alemão vive muitas violências, mas a gente está localizado perto do centro do Rio, perto de muita coisa, do fluxo daqui da cidade. Né? Mas quando a gente se distancia para o extremo da Zona Oeste, para a Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, é muito mais difícil dar visibilidade a situações de violência como essa, do que para nós que estamos aqui mais próximos do centro. Né? Então, isso dita muito também dessa geodistribuição, como você falou, de como é desigual, e quando a gente sai do eixo sudeste do Brasil, né, norte e nordeste, a invisibilização é ainda maior. Então, é muito importante que a gente, o tempo inteiro, tente ficar atento a essas violações de direitos humanos em outras regiões do Brasil e ajudar a dar visibilidade a uma rede de denúncia forte, potente, que seja composta pela gente mesmo, né, favelas e periferias, quilombos e aldeias. E no campo da solidariedade, eu tenho conversado isso com as pessoas também, quando a gente começou a pedir ajuda financeira mesmo, para comprar cesta básica, material de higiene, etc., muita gente começou a procurar a gente querendo ajudar. O Papo Reto
tem uma visibilidade nacional já conhecida, tem uma rede social com alguns seguidores, o Voz das Comunidades é muito conhecido, a figura do René Silva é muito conhecida no Brasil e fora, as minhas redes sociais também têm bastante seguidores, então, de certa forma, essa visibilidade ajudou a rapidamente chamar a atenção de pessoas diversas para colaborar com a nossa causa. Só que, certa vez, a gente estava vendo esses apoios e pessoas procurando a gente para oferecer ajuda, né? Chega, às vezes, a visibilidade e as possibilidades de onde a gente se encontra no país, em qual região, das pessoas te procurarem para oferecer ajuda, não só você ter que gritar para conseguir alguma rede que fortaleça o corre que está sendo feito. E aí tinham pessoas do norte, do nordeste, querendo ajudar a gente, Roraima, Acre, e foi muito curioso, e a gente teve um estalo de como, em toda live que a gente participe, é importante falar sobre descentralização da solidariedade, porque, em tese, o nosso perfil ele consegue mais uma visibilidade, porque, apesar das violências gritantes que a gente vive nesse lugar, essa mesma violência também coloca em evidência esse espaço. Então, você fala Complexo do Alemão, todo mundo só nunca viu, mas já ouviu falar, sabe o que é no Rio de Janeiro. Você fala Cidade de Deus, Rocinha, é o mesmo movimento, né? E isso não é uma realidade comum a todas as favelas, e o próprio Complexo do Alemão não resume todas as favelas, nem o próprio Complexo do Alemão se resume, né? Cada localidade é um ecossistema diferente, é uma realidade totalmente diferente. E aí pessoas de outras regiões do Brasil vieram oferecer ajuda, e a gente tem provocado as pessoas que, se você está tranquilo nessa situação de pandemia, seu salário não foi reduzido, seu emprego continua garantido, você está podendo fazer home office sem passar fome, tem água, tá legal, tá ok. Ou se você tem uma condição maneira, classe média alta, classe alta, e quer colaborar, dependendo de onde você está no país, com certeza próximo de você tem uma periferia, tem uma favela, tem uma população ribeirinha, uma aldeia, um quilombo, que está fazendo um trabalho tão gigantesco e potente, salvando vidas, vencendo a fome, garantindo água, vencendo no dente, na unha, o coronavírus, o que o Estado e o governo federal deveria fazer e não está fazendo. Essas pessoas estão fazendo, só que às vezes é isso, né? É região onde a internet não é boa e não chegou em todos os lugares, as pessoas não têm uma possibilidade de dialogar com empresas que estão naquele eixo, naquela localidade do país, né? Tudo fica muito concentrado no eixo sudeste. Então, pessoas de outras regiões fora do eixo sudeste e que têm uma condição legal e que querem ajudar, faz essa busca imediata, próxima de você, com certeza. Às vezes não é nenhum projeto social, mas é a favela organizada ali com a associação de moradores, um grupo da igreja, sacou? Um grupo jovem e tal, etc. Várias pessoas que estão fazendo coisas que precisam da colaboração de quem pode ajudar nesse momento. Então, mais do que ter solidariedade, descentralizar a solidariedade também é uma coisa central para a gente conseguir vencer de alguma forma essa pandemia e essa situação absurda que a gente está vivendo hoje no país. É isso, é sobre isso, né, irmão? Obrigada por, inclusive, tocar nesse assunto e referenciar o quanto a gente precisa mesmo refletir, né? Porque muitas vezes a gente procura a solidariedade exatamente por isso, porque a gente não tem ali o acesso a um coletivo, a uma organização que está atuando, mas que muitas vezes ninguém sabe, né? Ninguém nunca ouviu falar. Inclusive, saudar que os coletivos em Pernambuco, mais de 30, 40 coletivos estão atuando dentro das periferias aqui, em todos os lugares, em Favela Brasil, Caranguejo Tabaiares, Ibura Mais Cultura, né? A galera da Rede Tumulto, a Escola Livre de Rede Fandango, inclusive tem um link de doação aqui na bio, então se vocês puderem ir lá, distribuindo cesta básica para as pessoas familiares de piso, para as pessoas em situação de rua, né? Eu soube agora, Raul, o Alex acabou de entrar aqui na live e falou para a gente que teve um irmão baleado aí agora há pouco, né? No Rio. Pois é. Eu sei que deve estar sendo um momento difícil para vocês. A gente também já está aqui no processo de encerrar esse nosso papo, né? De te agradecer muito, assim, por se dispor a vir aqui conversar com a gente. Eu acho incrível quando a gente consegue fazer essa conexão Nordeste, Sudeste, Norte, Centro-Oeste, e poder mesmo trocar o que está sendo feito e te agradecer, né? Agradecer também o que vocês estão fazendo aí, porque o que vocês fazem aí também fala sobre o que a gente faz aqui, né? Então, sem dúvida, a força da galera que é periférica, que é preta, né? Nesse momento ela se dá a partir dessas ações coletivas que a gente tem conseguido com muita força e fé também, porque
a fé é uma coisa que influencia também nesse processo de atuação nossa, né? Então, só te agradecer, falar para vocês aí também que nesse momento, com essa situação, que tudo fique da melhor forma possível, espero que essa pessoa esteja bem, né? E que mais pessoas, né? Como é o caso do João Pedro, assim, não se repitam, que a gente não permita que o Estado, nesse momento, continue matando as pessoas e achando isso normal, assim, achando que as vidas não têm importância. Né? Então, e eu que agradeço também a oportunidade de estar aqui com você e tenho muito respeito, admiração pelo seu trabalho, pelas coisas que você está envolvida, pelo que você faz parte. Desde quando a gente se conectou, né, sempre senti uma energia muito boa, enquanto indivíduo mesmo, enquanto pessoa, você sempre me acolheu muito bem, me tratou com o maior respeito, com o maior carinho, senti uma energia muito boa, né, como se a gente fosse de família, vários anos, muito mais que a gente se conhece. Então, eu sempre fico muito feliz de estar tocando contigo, porque eu me sinto à vontade de verdade, sinto uma energia positiva e torço muito também pelo trabalho de vocês, na medida do possível, o que eu puder somar, o que eu puder colaborar por dentro, vamos nessa, e espero que essa pandemia aí passe logo, que as nossas saiam vivos, saiam bem, para a gente se encontrar de novo e fazer esses corre pessoalmente também. Vamos junto, viu? Axé, irmão. Obrigadão, viu? Obrigado mesmo. Obrigado a todo mundo aí que acompanhou. Boa noite para vocês e se cuida, Raul. Cuida da tua família, cuida da galera aí e a gente se vê em breve, tá? Sem beijão. Até mais. Até logo. Um beijo. Gente, obrigada, tá? Pela participação de todos vocês aqui. A gente agradece muito esses papos, né? Estão sendo papos muito importantes, muito bons para a gente refletir esse momento. Então, qualquer coisa, qualquer sugestão que vocês tiverem também, estamos à disposição, tá bom? Um cheiro, se cuidem, se puderem, fiquem em casa, e se puderem, doem também, né? Tem um link aí na bio da Escola Livre de Redução de Danos, da Rinfa também. Então, procurem esses links, doem, porque a gente tem ajudado, apoiado população de rua, as pessoas que são familiares de preso, que infelizmente nesse momento não estão tendo apoio de ninguém, tá bom? Beijo para todos vocês e boa noite, boa semana.